Gente, aqui quem fala é a Isabel, a sua rosa tola favorita, e hoje eu vou trazer pra vocês, gente, a resenha desse livro que eu acabei de terminar. Eu passei a tarde lendo só pra poder tentar trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu tentei gravar ontem e não deu certo, então a gente tem que ter um plano 2, né? Então, eu terminei de ler esse livro aqui da Lisa Kleypas e ele é um livro de época. Ele é, o nome tá aqui, ó, Um Sedutor Sem Coração, da série Os Revenues, e esse é o primeiro livro da série. Gente, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os livros da Julia Quinn, e só que eu acho que eu apaguei, mas sabe aquelas crianças que vai ter barulho de moto e carro aqui sim, porque tá sendo bem pessoal aqui, bem uma conversa com vocês hoje esse vídeo. Então, eu leio muito mais, de livro de época, eu leio mais a Julia Quinn. Eu tenho quase toda a coleção dos Bridgertons e tenho o livro 1 do Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Então, sabe aquelas crianças que gostam da tia e aí quando muda de ano eles vão pra outra tia e insistem que não gostam daquela tia? É mais ou menos isso que tá acontecendo. Porque eu leio os livros da Julia Quinn e eu acho maravilhosos. Ave Maria, gente, a perfeição. Eu não canso de ler a série dos Bridgertons e o do Agentes da Coroa eu li só uma vez, mas é claramente da mesma qualidade dos Bridgertons. E vai sair a série agora na Netflix e eu tô enlouquecendo. Tô doida pra terminar minha coleção, pra me terminar de ler e ficar acompanhando. E a Netflix ela tá sendo obrigada a fazer um ótimo trabalho com a série dos Bridgertons. Tá sendo produzido ou adaptado o roteiro com a Shonda Rhimes. Então, gente, tem que sair uma série boa aí dos Bridgertons, porque é a minha saga, assim, do coração. E eu espero que façam um bom trabalho, gente. Fica aí o recado, Netflix, pra você fazer um ótimo trabalho, porque os fãs merecem, né, gente? Pelo amor de Deus. Tanta série aí que já foi adaptada e só deu merda. Não dá. Os Bridgertons eu não aceito que façam nada abaixo de perfeito. Mas voltando, porque é isso aqui que interessa, né, gente? Esse livro aqui, ele é bem parecido com os da Julia Quinn. Só que uma diferença gritante que eu achei é mais sobre o feminismo. Os livros da Julia Quinn são muito mais feministas do que a Lisa Kleypas trouxe pra gente. Eu acho que foi por isso que eu não curti muito. Ela traz aquela velha história, aquele velho clichê de mocinha em perigo, ou mocinha recatada do lar da alta sociedade de Londres. E assim, isso eu não gostei. E esse livro, os livros da Julia Quinn se passam em 1814. Pelo que deu a entender aqui, esses livros aqui se passam numa época mais à frente do da Julia Quinn. Então, dava para ela ter trabalhado em algumas coisas muito mais modernas. A Julia Quinn trouxe uma percepção muito mais moderna para aquela época, voltada às mulheres. As mulheres da saga dos Bridgerton são muito mais seguras de si e não deixam ser mandadas por marido como seria naquela época. Então eu acho que é por isso que eu adoro tanto os livros da Julia Quinn, porque ele é bem feminista. As mulheres que a Julia Quinn descreve não são nada assim, assim, as mocinhas de filme. São mulheres seguras que sabem o que querem, e não foi isso que Lisa Kleypas trouxe nesse livro. O que ela trouxe foram mocinhas recatadas, tímidas, que precisam ser salvas e tudo mais. E gente, não gostei muito. Eu recomendaria para os amigos lerem, falando se vocês quiserem ler, podem ler. Ele é bom, mas eu não gostei desse tópico aí sobre as mulheres serem tão
mandadas, sabe? A única que é mais... que são mais avançadas pra época é a Caitlyn, que é a principal do livro, que vai ser a que vai ter a narrativa, maior tempo de narrativa, porque são vários personagens que narram, então é uma narrativa em terceira pessoa. Você não é como se você fosse personagem, eles não escrevem, eu fui fazer isso, eles escrevem, Caitlyn foi fazer isso, aquilo, outro. Então você se sente como um observador ali da história, e eu acho isso bem interessante para esses livros de época. E a Caitlyn foi a única que se mostrou mais assim empoderada para sua época, sabe? Ela bate de frente com os caras. É tanto que ela impôs aqui pro Devon, que é o par romântico dela, foi ela que quis ser, tipo, ficante dele, sabe? E ela quem propôs isso. Ela não queria um casamento porque ela achava que o Devon não queria um casamento. E eles conversando, era exatamente isso que o Devon não queria. Ele não queria um relacionamento sério agora, ele não queria família. Ele estava começando a tentar levantar o Priorado Eversby, que estava falindo. E ele estava tentando salvar o Priorado Eversby. E junto com o título de Lord Trinier, por causa que o primo dele morreu, ele recebeu esse título e ele estava tentando levantar de novo, evitar a falência e perder e ter um título sem ter dotes, sem ter dinheiro. E isso meio que não vale de nada. E o Devon estava tentando evitar a falência e que todo mundo lá da casa, da propriedade, perdesse a casa, perdesse o seu campo e tudo mais. E a Caitlyn, isso foi o que eu fiquei assim um pouco chocada da Lisa trazer sobre aquela época, porque em alguns momentos ela coloca as mulheres como as personagens como as mocinhas indefesas, e aí de repente a Caitlyn aparece querendo ser só ficante do Devon. Então essas coisas aí. Agora a Ellen, que eu creio que ela vai aparecer, vai ser a narradora principal, vai ter mais tempo de narração no segundo livro. O segundo livro muito provavelmente vai ser só falando sobre o romance da Ellen. E os outros dois vai ser sobre as gêmeas, Cassandra e Pandora, que são bem... uma tentativa ali de comédia, sei lá, de divertimento. Porque elas são bem rurais, sabe? Tudo rurais. Não são nada como a sociedade se comportaria, as mulheres da alta sociedade se comportariam e ficariam chocadas com as duas. E a Caitlyn fica só mandando elas se aquietarem, sabe? Eu fico tipo, ai meu Deus. Enfim, as duas acho que vieram como uma tentativa de efeito cômico, e as piadas da Lisa Kleypas são meio fracas. Tudo bem que seriam como piadas daquela época, tipo, piadas daquela época. Assim como eu que riria de alguma coisa de cinema, não vou entender o que alguém de falar um meme de fisiculturismo eu não iria entender. É mais ou menos isso que acontece. Mas a Julia Quinn, nos livros dela, ela até faz umas brincadeiras que fazem a gente rir, faz a gente entender. Mas a Lisa Kleypas, ela não conseguiu trazer isso. Pelo menos ela não me fez rir muito sobre... Acho que nenhuma das tentativas de piada que ela fez aqui, sabe? Mas é um livro bom. Se você não tiver nenhum comparativo como eu tenho com a Julia Quinn, você vai achar um livro ótimo. Esse pode ser um bom começo. Se você nunca leu um livro de época, esse pode ser um bom começo para você começar a ler esses livros e se apaixonar por esses livros de época. Eu amo esses livros de época, porque são meio românticos, mais românticos assim, e eu adoro um romance. Não vou nem mentir.
Mas sempre tem o mais. Acho que a Lisa Kleypas, ela não conseguiu trazer muito esse romance também. Eu não senti muito o romance. Eu gosto, assim, de um bom clichê, mas não sei. Acho que foi por causa dela ter colocado a Caitlyn pra querer ser só ficante do Devon. Então, é isso aí, gente. Acho que é só isso mesmo que a gente tem pra comentar de Lisa Kleypas. A forma como ela bota os caras também me incomodou um pouco. Talvez, realmente, os caras daquela época, até hoje em dia também, seriam daquele jeito, mais dominantes. De tipo, a mulher tem que fazer isso e ela tem que fazer isso, que o cara quer. São personagens muito mais agressivos, mais brutos, que não tem conversa com eles. Isso eu não achei tão legal também pra ela trazer pra personagem masculino, pra o livro. Porque, né? A gente quer um livrozinho pra ficar sonhando com o homem perfeito. E a Julia Quinn consegue trazer perfeitamente isso. Agora, a Lisa Kleypas, nem tanto, né, gente? Não dá. Não deu, né, Lisa Kleypas? Vamos melhorar aí, querida. Porque por enquanto os personagens só são uns brutos, uns rudes que entrariam em brigas por nada, por pouca coisa. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e espero que vocês peguem esse livro para vocês lerem e leiam Julia Quinn também, porque principalmente os Bridgertons, para vocês ficarem comparando aí a série com o livro, ou não, porque isso é horrível, porque você vai ficar comparando a série com o livro. Mas é uma leitura muito boa, se você gostar de ler, né? É uma leitura muito boa, super recomendo a Julia Quinn. Então, gente, deixa aí o seu like, comenta aí o que você achou dessa resenha, o que poderia melhorar, o que você achou do livro da Lisa Kleypas, o que você achou do livro da Julia Quinn. Espero que vocês tenham gostado, então compartilhem aí para os seus amigos que têm interesse em livros de época. E deixem o seu like, é muito importante você deixar o seu like. Deixem o seu like, por favor. Pede pra eles deixarem um like, Josh. Pede aí, Josh. Hein? Dá like! Dá like!